E nos diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: "Quero a minha parte da herança." E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: "Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado." Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho." O pai, no entanto, disse aos servos: "Depressa, traga a melhor roupa da casa e vista nele. Coloca-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Mata um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: "Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo." O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: "Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho." O pai lhe respondeu: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Meus queridos, Deus tem algo muito especial para falar conosco nesta noite, através deste texto. Confesso para você que desde o momento em que o Espírito Santo de Deus me trouxe a revelação deste texto para compartilharmos nesta noite, Deus tem assim dilatado fortemente no meu coração a palavra dele, aquilo que ele tem para ministrar a cada um de nós de uma forma tão forte, tão profunda dentro do meu coração. E a minha oração ao Senhor neste momento é que você também receba de Deus a mesma porção que ele trouxe, que ele ministrou dentro do meu coração, desde o momento que ele me revelou este texto. Pois bem, meus amados, vamos agora entender aquilo que o Espírito de Deus, ele quer compartilhar conosco dentro deste texto aqui lido. A Bíblia aqui, meus amados, Jesus, ele conta aqui uma parábola. E dentro desta parábola, ele coloca uma família aonde tem o pai e os 2 filhos. E dentro desta parábola, Jesus vai discorrendo toda a situação, todo o enredo da história dentro desta casa, dentro desta família. Jesus aqui, ele vai discorrendo todo o enredo e ele vai levando de uma profundidade muito grande esta palavra e muito pontual e propícia aos nossos corações nestes dias. Primeiro, amados, a Bíblia começa contando que o filho mais moço, o mais jovem, o caçula da casa, ele se aproxima do seu pai e ele agora reivindica do pai o seu direito da herança.
E ele diz para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Note bem, meus amados, que a reivindicação deste filho, ela não era legítima, mesmo porque ele teria direito da herança quando o pai viesse a falecer. Então, logo de imediato, nós encontramos aqui, meus amados, uma reivindicação deste filho que não era legítima. O pai ainda estava vivo. Como que ele queria receber a herança que ainda ele não tinha direito dela? Mas o pai, amorosamente, ele então reparte a sua herança. Ele divide a herança com o filho mais moço, entrega ao filho mais moço a sua herança e, obviamente, também, como o texto assim continua contando, também para o filho mais velho. E poucos dias depois, a Bíblia continua nos contando nesta história que este filho mais moço, ele arruma a sua bagagem, ele prepara a sua mala, pega o dinheiro que recebeu da sua herança e vai para uma terra distante. Ele vai para um lugar muito longe da casa do pai. Ele queria verdadeiramente estar longe das vistas do pai. Ele não queria estar próximo da casa do pai. Ele queria ir para bem longe. A Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, para um lugar longínquo, levando a sua herança. Amados, antes de darmos sequência ao texto, nós procuramos entender o que provavelmente levou este filho mais moço a tomar esta decisão, a confrontar o seu pai, a reivindicar do seu pai uma herança prematura. O que levou este filho a tomar esta decisão? Eu sei, meus amados, que se nós colocarmos aqui à mesa vários pontos, nós teríamos para encontrar uma lógica. Por que esse filho talvez tomasse essa decisão? Muito embora a atitude dele não fosse favorável, muito embora a atitude dele não fosse adequada, mas nós poderíamos entender dentro de muitos pontos que porventura o levou a tomar esta atitude. Mas eu vou me prender a um único ponto, meus queridos, a um único ponto que provavelmente este filho foi tomado para assim tomar esta decisão diante do pai. Eu coloco aqui, meus amados, um filho que estava insatisfeito na casa do pai. Amados, fiquem bem atentos, fiquem bem ligados, porque há um mistério, há uma revelação de Deus para você nesta noite, através deste texto. Amados, por que o Espírito de Deus, ele gerou no meu coração esta possibilidade da insatisfação deste filho mais moço dentro da casa do pai? Note bem, meus amados, que podemos observar, a princípio, voltando um pouco para a história, trazendo aqui, conjecturando a história, entrando dentro do enredo, dentro de todo o cenário, nós encontramos aqui, meus amados, que aqueles filhos tinham um pai amoroso. Era um pai bondoso, era um pai cheio de amor. E também nós podemos ver que eram filhos, que este filho, ele tinha tudo dentro da casa do pai. Tudo que ele queria estava ali diante dele. Ele tinha boa comida na mesa, porque lá na frente você vai ver que isso deixa bem claro. Ele tinha boa comida na mesa, ele via como que até os empregados do seu pai era tratado, era recebido. Ele via tudo que acontecia dentro de casa, ele tinha boa roupa, tinha bons relacionamentos, enfim. Olhando dentro desta lógica, dentro desta ótica, nós não vemos, meus amados, nenhum ponto palpável, plausível para este filho tomar esta decisão, senão a insatisfação.
E muito embora ele tivesse tudo isso que foi descrito, mas ele não estava satisfeito, ele estava ainda com sua alma e seu coração vazio. E sabe o que agora já neste primeiro ponto, pegando aqui este gancho, já aqui logo no início desta palavra, o Espírito de Deus, ele mostra, meus amados, que de igual modo, tem muitos que assim estão vivendo dentro da casa do Pai. E eu digo dentro da casa do Pai a nível espiritual. Há muitos, meus amados, que estão insatisfeitos. E a insatisfação, meus amados, ela gera dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, o desejo de conquistar novos caminhos, nos aventurarmos em outros caminhos, em viver uma outra situação. Nós encontramos hoje muitos filhos de crentes, filhos de pais que estão ali no altar do Senhor, que hoje estão distantes do altar, distante da casa paterna, porque estavam vazios, insatisfeitos. Tinha tudo, mas deixou que a insatisfação tomasse lugar nos seus corações. Então, meus queridos, aquele filho, ele tinha tudo do bom e do melhor, tudo que precisava, o amor que sobressaltava ali de uma forma tremenda dentro daquela casa. Mas não foi o suficiente para aquele filho. E meus queridos, quantas vezes nós estamos também dentro da casa do Senhor, estamos no convívio. Quando eu falo dentro da casa do Senhor, nós não estamos aqui referindo a espaço geográfico, nós estamos referindo a casa espiritual. Muitas vezes, meus amados, nós estamos neste convívio com o Senhor, mas nós somos tomados pelas insatisfação, porque nós queremos nos aventurar, nós queremos viver novas experiências e nós começamos a olhar, meus amados, note bem isso, nós começamos a olhar pela janela da casa espiritual. Eu volto a dizer, nós começamos a olhar pela janela da casa, outros que estão vivendo aventurosamente e estão caminhando por outros caminhos, e naquele momento o inimigo de nossas almas, ele começa a semear com seus dardos, trazendo a insatisfação daquilo que temos dentro da casa, e queremos viver aquilo que estamos vendo do lado de lá da janela da casa do Pai. Agora note bem, meus queridos, dentro da casa do Pai nós temos uma visão ampla. Dentro da casa toda a nossa visão, ela é alcançada em todos os cantos. Dentro da casa, nossa visão, ela é tomada por todos os cantos e por todos os lados. Mas quando nós queremos olhar pela janela da casa e queremos olhar para o lado de fora, o que está se passando, como que está sendo, como que está acontecendo, aí, meus amados, vem o grande perigo. É quando o inimigo de nossas almas, ele encontra aquele espaço quando nós abrimos as portas, abrimos a janela para olhar do lado de lá. E então nós começamos a não nos satisfazermos mais com tudo que temos dentro da casa do Pai. Aquele filho, aqui na ilustração que eu estou trazendo para você, ele abriu ali aquela janela e ele já não estava mais satisfeito com o que tinha dentro da casa do Pai. Ele agora queria viver o que ele estava vendo fora, do lado de fora, da visão daquela janela. A visão dele agora já não estava mais sendo alcançada pelas bênçãos e por tudo que ele tinha dentro daquela casa. Talvez você um dia, também como este filho, viveu nessa situação e hoje você está longe da casa do Pai. Mas o Espírito de Deus, ele tem uma palavra para você, ele está ministrando ao seu coração, e fiquem ligados, aleluia, porque hoje é noite de restauração, aleluias. E o texto continua, meus amados, contando que então aquele filho, ele vai para uma terra distante, para uma terra longe. Amados, quando nós queremos sair da realidade, quando nós queremos sair daquela realidade que nós estamos vivendo, aquele filho estava vivendo uma realidade de amor, de aconchego, um lugar de proteção que era a casa do Pai. Mas
Ele queria viver uma outra realidade, ele não queria viver mais aquilo. Ele queria viver, se aventurar em uma outra realidade, em uma outra vida. E quando nós queremos viver isso, meus amados, nós corremos para bem longe, queremos estar bem distante. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, ali quando eles pecaram. A Bíblia conta, meus amados, que sempre na variação do dia, Deus ali aparecia para conviver, para estar com eles, para relacionar, para estar ali junto com eles. Mas quando o pecado tomou lugar na vida daquele casal, a Bíblia diz que eles foram para longe do Senhor. E Deus começa a gritar naquele jardim, Adão, Eva, e eles estavam longe, eles estavam distantes. É isso, meus amados, que acontece quando nós não queremos mais viver a realidade na casa do Pai e queremos viver aquilo que na janela da casa nós avistamos. Meus queridos, note bem isso. Quando você pega um binóculo por uma janela ou por uma greta que seja, você tem ali uma visão, aquela visão ela está apenas focada em uma única direção. Mas quando nós estamos inseridos, quando nós estamos dentro da casa paterna, quando nós estamos no aconchego do lar celestial, do lar, da presença do Senhor, eu volto a dizer, toda a nossa visão, ela é ampla, nós conseguimos ver todo o amor que nos é entregue, nós conseguimos ver todo o alimento que o Senhor nos traz dia após dia, tudo que a nossa alma, nosso espírito necessita, nós temos dentro da casa. Mas quando nós queremos olhar para fora, abrimos a janela, colocamos ali um binóculo e nós olhamos, agora eu quero experimentar aquilo. Voltando ao Jardim do Éden, Eva tinha tudo naquele paraíso. Tudo tinha ali, mas ela quis aquela fruta, ela cobiçou aquela fruta que não deveria ser tocada. Então aquele filho foi para bem longe. E é isso que acontece com todos que saem da presença do Senhor, com todos que se distanciam do Senhor, com todos aqueles que não estão mais satisfeitos na casa do Pai. E é interessante, meus amados, que quando nós estamos insatisfeitos, quando nós estamos ali na casa do Pai tomados pela insatisfação, tudo nós encontramos motivo de não aceitação. Nós começamos a criticar todas as coisas, não mais nos familiarizamos, não nos sentimos mais inseridos dentro daquele local. Porque é isso que o diabo gera no nosso coração. Quando nós damos lugar, quando nós abrimos a janela para vermos do lado de fora. Mas, amados, note bem que Deus nos chama para estarmos dentro do aconchego da casa do Pai. E isso me leva a ver também, meus amados, naquele grande momento, quando Deus, aleluia, Ele traz a família de Noé para dentro daquela arca que foi preparada, aquela arca que tinha de tudo que era necessário para aquela família, aqueles animais. E meus amados, e todos que estavam do lado de fora, não puderam entrar dentro daquela arca, ali dentro daquela arca, aleluias, era tudo que tinha, tudo que aquela família precisava. Mas eu volto a dizer, quando nós começamos a colocar a nossa visão para o lado de fora, o inimigo, ele fantasia. O inimigo, ele nos bloqueia. O inimigo, ele distorce a visão que temos para dentro da casa. E ele amplia a nossa visão para o lado de fora, aguçando dentro da nossa alma o desejo de vivermos o que está do lado de fora e rejeitarmos o que está dentro da casa, o que está dentro da família, junto com o Senhor. E com isso, nós nos distanciamos para bem longe. E este jovem foi para um lugar muito distante, muito longínquo. E a Bíblia diz que ele começou a desperdiçar toda a sua riqueza. E ele começou a desperdiçar a sua riqueza com as prostitutas, dissolutamente. Ele foi perdendo toda a sua riqueza.
E concluindo aqui este primeiro ponto, ele foi parar, meus amados, no lugar mais deplorável. Ele foi parar lá no chiqueiro de porcos. Aquele filho que tinha tudo do bom e do melhor. Aquele filho que tinha um pai amoroso dentro de casa. O melhor alimento na mesa. Ele agora está lá no chiqueiro de porcos, disputando com os porcos a comida para saciar a sua fome. E agora, naquele momento ali, meus queridos, a Bíblia nos conta que ele então recobra a sua mente. Ele recobra novamente, tudo volta à tona. Ele, naquele momento, ele olha para a sua condição e ele reconhece tudo que ele deixou para trás, tudo aquilo que ele abriu mão e a situação que agora ele está vivendo. E a Bíblia nos conta, meus queridos, que naquele momento aquele jovem toma uma atitude. E é muito interessante isso, porque muitas vezes, meus amados, nós somos conduzidos pelos laços do nosso adversário. E muitas vezes nós vemos pessoas que vão se acomodando dentro das amarras de Satanás. Elas vão se ajustando dentro destas amarras, que elas ficam com o seu entendimento bloqueado, o seu entendimento, a sua mente cauterizada, que ela não consegue cair em si e reconhecer de onde ele saiu e para onde ele precisa retornar. Mas aquele jovem, meus queridos, naquele momento, a sua mente, o seu entendimento voltou a si. E ele começa a ver tudo aquilo que ele abriu mão. E ele começa a dizer: olha como os jornaleiros, como os empregados, como os servos de meu pai. Olha como que eles vivem. Eles têm o melhor da mesa. Até eles têm melhor do que eu tenho aqui. E eu acredito, meus irmãos, que naquele momento ele possa até mesmo ter lembrado quanta comida farta eu tinha na mesa e agora eu estou nesta condição de miséria. E meus amados, naquele instante, ele toma essa atitude. Ele então começa a dizer: eu vou voltar, levantar-me-ei, eu vou tomar uma atitude, eu vou voltar para a minha casa. Queridos, eu não sei como você está vivendo. Eu não sei por quais os caminhos que você está andando. Talvez como este filho mais moço, você também se distanciou do Senhor. Você foi para bem longe, para caminhos distorcidos, para caminhos opostos, aonde o Senhor determinou, onde o Senhor traçou para a sua vida. Talvez você esteja vivendo de uma vida tão longe da presença do Senhor, mas o que o Senhor quer trazer ao seu coração neste momento é que você possa agora, aleluias, como aquele jovem, tomar esta atitude de levantar deste lugar onde você está. Não importa em que condição você esteja. Talvez o diabo esteja dizendo para você neste momento: não tem mais solução, não tem mais jeito, não adianta mais você querer voltar. Olha como que você está. Quero lembrar a você, meus queridos, que o inimigo de nossas almas, ele é mentiroso, ele é enganador. E ele vai sempre buscar meios para te afundar cada vez mais dentro deste atoleiro que talvez você esteja vivendo. Mas, meus amados, é necessário essa posição, é necessário esta postura, é necessário, meus amados, que haja este arrependimento, é necessário que a nossa consciência, ela seja novamente, aleluia, levada até o trono do Senhor. Se talvez você não está encontrando forças para se levantar deste lugar onde você está, talvez você não está encontrando forças para retornar para a casa do Pai, para voltar à mesa do Pai, peça ao Senhor agora e diga: Senhor, me ajude a reconhecer o meu pecado, me ajude a reconhecer a minha condição, me ajude, Senhor, a voltar. Eu preciso e eu quero e eu necessito voltar para Ti. E aquele filho, meus amados, ele não tardou muito. Ele não pesterejou. No momento em que ele caiu em si, ele logo se levantou. Ele reconheceu a sua condição de pecado. E ele começou a dizer dentro de si:
Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero que você me faça somente como um dos seus empregados. Amados, e olha o que acontece. A Bíblia nos conta, meus queridos, que aquele filho volta. E quando ele está ainda longe, o pai avista aquele filho e ele corre em direção àquele filho, abraça, beija aquele filho, traz aquele filho de volta para casa. E aquele filho declara: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado mais o seu filho, eu quero ser apenas como um dos seus empregados. Mas o pai, naquele momento, meus amados, ele não argumenta com aquele filho, ele não questiona aquele filho por onde ele andou, o que ele fez. Amados, o que foi feito para trás ficou, porque quando nós voltamos para a presença do Senhor, tudo se faz novo. Deus, ele escreve uma nova história, ele faz tudo novo nas nossas vidas, aleluia. O passado ficou para trás. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos humilhamos diante dele, ele lança o nosso pecado para o mais profundo do esquecimento. E o pai não questionou aquele filho, o que ele fez com a herança, por que gastou toda a herança. Ele não quis açoitá-lo, ele não quis rejeitá-lo pela sua atitude, não. Amados, é isto que o Pai Celestial espera de cada um de nós. Não importa em que situação, em que contexto você esteja, talvez você não esteja literalmente como este filho, vivendo desta forma de promiscuidade, vivendo desta forma tão lá embaixo no pecado, mas de alguma maneira você se distanciou do Senhor, de alguma maneira você deixou seu coração ser tomado pela insatisfação, você deixou que os desejos de conhecer, dar uma fugidinha lá fora, para ver como que é do lado de fora, e você hoje está longe e não consegue mais retornar. Mas o Senhor, ele está te chamando. E quando o Senhor te chama, ele vai fazer com você tal como fez com aquele filho. Deus, ele tem algo novo, ele tem tudo novo. Ele refaz a nossa história. Aleluias. E como eu disse, aquele pai, ele não quis saber do filho o que ele fez com a herança. Como que ele desperdiçou toda aquela herança. Mas o pai, na mesma hora, aleluias, ele grita para os servos: prepare rapidamente, coloque uma veste nova, calça nele, calçados novos, coloque uma aliança no seu dedo, mate o melhor cevado, o melhor gado que temos, porque o meu filho retornou para casa. Meus amados, naquele momento, o Senhor aqui nos mostra o que acontece quando nós voltamos para a presença do Senhor. Aquelas vestes velhas, aquelas vestes maltrapilhas, aquelas vestes sujas do pecado, elas são arrancadas de nós e o Senhor nos veste de vestes novas. Ele coloca vestes limpas, vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Ele nos traz de volta sapatos, ele calça os nossos pés. Calçar os pés, meus amados, simboliza autoridade, firmeza, caminhos firmes. E ele agora coloca também uma aliança, um anel no dedo, renova a nossa aliança, aliança que foi quebrada pelo pecado, ele restaura a aliança. É isso que o Senhor faz. Não demore a voltar para a casa do Pai. Não deixe o diabo te escravizar neste lugar. Não deixe o diabo te fantasiar. O diabo está te levando a fantasias, a mentiras, a enganos. Mas o Senhor, o Pai amoroso, ele continua com os braços abertos. Ele continua te esperando. Ele está ali aguardando o seu retorno. Meus amados, note bem. Foi o filho que foi ao encontro do pai. E o pai estava aguardando. A Bíblia diz que aquele pai o viu de longe. E aqui conjecturando, meus amados, posso eu imaginar quanto tempo aquele pai ficou naquela janela esperando o retorno do filho.
Provavelmente, desde que quando aquele filho saiu, aquele pai estava ali aguardando o retorno do filho. Eu não sei quanto tempo você está longe da presença do Senhor. Eu não sei por quanto tempo você está fora da mesa, do assentar à mesa com o Senhor. Mas o Pai está te esperando. O seu lugar está vazio à mesa. O seu lugar, o seu assento está vazio à mesa. Deus não coloca ninguém para ocupar o lugar que é seu. Ele fica aguardando, ele está guardando o seu lugar a esta mesa. Não retarda, não espere mais, não deixe a oportunidade passar. Volte para esta mesa, volte para o seu lugar, o lugar que você deixou vazio, a mesa do Pai. Aquele filho voltou e houve festa dentro daquela casa. E o pai começou a chamar os convidados e começaram a festejar, porque aquele filho que estava morto espiritualmente, ele voltou vivo, ele voltou para a vida em Cristo, amados. Aleluias! Quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos como mortos. Ah, mistério de Deus! O Senhor quer assoprar em você vida, a vida em abundância. Jesus disse isso certa feita: eis que vos dou vida e vida com abundância. Aleluias! Mas o diabo, ele veio para que nos levar, meus amados, à morte, à condenação. E eu volto a te dizer, a mesa do Pai está farta e o seu lugar está vazio a esta mesa. E houve festa naquela casa. Barulhos, festejos, alegria. O filho voltou, aleluias. E no meio de toda esta festança, no meio de todo este contexto que aqui foi descrito, agora surge o outro filho. O outro filho agora aparece em cena. O outro filho agora se manifesta. Quando ele vem do campo, a Bíblia conta que quando ele vem chegando, ele então escuta o barulho da festa, ele escuta o barulho da música, ele escuta todo o festejo que estava acontecendo dentro da casa. Conjecturando aqui, aquele filho saiu pela manhã e viu o pai no mesmo lugar esperando o filho voltar. Agora ele volta do campo e o cenário é outro. Agora o cenário é de festa, é de alegria, o festejo está acontecendo. E aquele filho fica sem entender e pergunta: o que está acontecendo dentro da casa? Por que todo este barulho de festa, de danças? E então aquele servo, aquele empregado, ele diz: aquele seu irmão mais novo, que havia saído de casa, ele estava morto, ele estava perdido, mas ele voltou para casa, ele voltou para o lugar, a mesa, ele voltou para dentro da casa de onde ele nunca deveria ter saído. E o seu pai preparou então esta festa, o seu pai mandou matar o melhor gado e a festa, porque ele voltou. E meus amados, a Bíblia nos conta que naquele momento aquele filho ficou indignado com a atitude daquele pai. Fica atento a isso. Naquele momento, meus amados, aquele filho, ele não aceitou aquela situação, a postura daquele pai. E ele então não quis participar daquela festa. Liga neste mistério. Ele não quis entrar e participar da festa que o pai estava realizando para aquele filho que arrependeu e voltou para casa. O pai insiste com aquele filho e ele, irredutível, ele então lança na face do pai: eu estou contigo há tanto tempo. Enquanto este seu filho te abandonou, enquanto este filho foi viver a sua vida desperdiçando o seu dinheiro com as prostitutas, eu fiquei aqui trabalhando arduamente, te obedecendo às suas ordens, e nunca sequer matei um cabrito para celebrar com os meus amigos. Mas este seu filho,
que estava longe, que gastou todo o dinheiro, que desperdiçou a sua vida junto com as prostitutas, você faz toda essa festa. E naquele momento o pai, ele diz: meu filho, ele estava morto, ele estava distante, mas agora ele voltou, é justo. E você sabe que tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho pertence a você. Enfim, amados, o que Deus me mostra aqui, o que o Espírito de Deus quer falar conosco? A primeira coisa, amados, trazendo aqui ao seu conhecimento o que eu disse no início, talvez foi a insatisfação que levou este filho mais moço a tomar a atitude que ele tomou, mas ele se arrependeu e volta para a casa do pai. Mas agora nós encontramos o filho mais velho. Irmãos, note bem isso. Esse filho mais velho, ele estava em condição muito pior do que o filho mais moço. Ele estava perdido dentro da casa do pai. Ele estava desviado dentro da casa do pai. Sabe o que o Espírito de Deus me faz entender aqui, meus amados? Tem muitos que estão vivendo desta maneira. Tem muitos que estão vivendo dentro da casa do pai, entre aspas, mas até hoje não conseguiu dar ao Espírito de Deus a liberdade. Até hoje ele não entregou a sua vida, não permitiu viver a paternidade que o Senhor quer ministrar no seu coração. Até hoje eles estão aprisionados, até hoje não conseguiu ainda se desprender para viver o amor de Deus. Tem muitos crentes, meus queridos, que ainda não nasceram de novo. Estão ali dentro do convívio, estão ali dentro da casa, mas ainda não conseguiu viver o melhor de Deus, porque os seus corações ainda estão tão endurecidos. Meus amados, ao passo que aquele jovem, aquele filho mais moço, ele saiu, foi para caminhos distantes, se distanciou, mas ele foi quebrantado, seu coração estava quebrantado. Dentro da casa do pai, a insatisfação levou a tomar a sua atitude, mas naquele momento ele foi quebrantado. Mas quantos nesta noite estão com seu coração tão endurecido? Quantos crentes de coração endurecido? E eu volto a dizer, quantos crentes dentro da casa desviados? Quantos crentes que estão, meus queridos, sem desfrutar da presença, do banquete, do manjar, porque os seus corações estão tão trancados. E quando nós nos encontramos nesta condição, meus amados, nós verdadeiramente não conseguimos entender o amor do Pai. Só consegue entender o amor do Pai quem vive este amor. Quem de fato abre o seu coração para viver deste amor. Quem não abre o seu coração para viver na totalidade do amor de Deus, ele não consegue entender o perdão, ele não consegue entender a atitude do pai com aquele filho que veio do pecado, da lama. Talvez você seja um que contesta tudo. Quem sabe você é aquela pessoa que está sempre naquele lugar de juiz. Você está dentro da casa do pai, mas você está sempre julgando. Talvez aquele irmão que veio lá de fora, enlameado pelo pecado, e está chegando para a casa do pai, e ali o pai está limpando, o pai está restaurando, o pai está trazendo de volta para a mesa, mas você está contestando, você está colocando em dúvida. Por que ele já está no altar cantando e não eu que estou aqui tanto tempo? Por que eu não isso e não aquilo? Amados, muitas vezes, note bem o que Deus está falando ao seu coração. Amados, quando nós começamos, com a dureza do nosso coração, reivindicarmos demais de Deus certo posicionamento, certo lugar que nós queremos que Deus nos coloca,
nós estamos tal como este filho, dentro da casa, mas desviados, endurecidos, sem participar, sem experimentarmos tudo que Deus tem para nos dar. O argumento daquele filho para o pai foi isso. Ele disse para aquele pai: tenho trabalhado, tenho obedecido às suas ordens e nenhum cabrito você nunca me deu para eu celebrar com os meus amigos. Mas para este filho, você matou o melhor gado. E olha o que o pai responde: tudo que eu tenho é seu. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo, meu irmão e minha irmã? Você está deixando de desfrutar de tudo que é de Deus. Porque tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para você, você está deixando de desfrutar por causa da dureza do seu coração. Porque você está caminhando, mas você ainda não foi regenerado, você ainda não foi transformado pelo amor do Senhor. Você ainda não permitiu que o amor de Cristo transformasse, quebrasse a dureza do seu coração, transformasse a sua vida. Você está na casa do Pai e você se acostumou a estar ali, vivendo dentro de uma religiosidade, vivendo dentro de um contexto de religião. E a religião, meus queridos, ela não nos aproxima de Deus, pelo contrário, a religião, ela nos afasta, ela nos endurece. A religião, ela bloqueia a nossa mente, o nosso sentimento espiritual. A religião, ela não deixa que o amor do Pai nos invada e nos faça desfrutar de toda a mesa que Ele tem preparado para nós. Por isso, Jesus sempre, Ele debateu com aqueles religiosos da sua época. Porque eles estavam tão endurecidos, eles conheciam toda a verdade, eles conheciam todas as leis, toda a lei de Moisés. Eles eram peritos, conhecedores natos da lei, sabiam de tudo, com muita propriedade. Eles sabiam, mas eles não experimentavam, eles sabiam com entendimento, mas não sabiam com seus corações. E a religião, meus queridos, ela bloqueia a nossa mente. Ela não nos deixa entender como que Deus vai fazendo os processos de Deus. E nós então começamos a nos colocar em uma posição aonde nós queremos ser os senhores. Aonde nós queremos ser os senhores? Queremos ser os deuses. Meus queridos, quem sabe você está nessa condição. Se você está vivendo dentro desta situação, desse segundo filho, Deus está te chamando hoje, aleluias, para desfrutar de tudo que Ele tem para a sua vida. Quantas coisas você está deixando de desfrutar, porque você está vivendo dentro dos seus achismos, dentro da sua religiosidade, dentro dos seus julgamentos, dentro da dureza do seu coração. E não adianta, meus amados, estarmos na casa do Pai e não experimentarmos, não darmos a Ele lugar, não permitir que Ele seja de fato o nosso Pai, não vivermos totalmente a paternidade que Ele nos oferece. Aleluias! Deus quer fazer isso na sua vida. E eu encerro aqui dizendo para você, talvez você já foi tão machucado pelo seu pai biológico. Você tem marcas tão dolorosas do seu pai biológico. E você então canalizou isso para o seu Pai celestial. Mas, meus queridos, não faça essa comparação. Não deixe o diabo fazer essa comparação na sua mente. Há um Pai amoroso, um Pai que está pronto a abrir para você os seus tesouros, para que você venha usufruir, venha viver dessa paternidade que o Senhor nos chama e nos oferece. Deixe a religiosidade, deixe toda a dureza, deixe toda a mágoa que você guarda dentro de você.
toda raiz de amargura. Olha como aquele filho estava amargo. A amargura que estava no seu coração fez ele lançar em rosto daquele pai. Quantas vezes você lança em rosto do nosso Deus? Quando você vai até Ele, você lança em rosto: eu tenho sido teu servo, a tua serva, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Você precisa tomar uma atitude, como aquele filho mais moço. Sai dessa condição, levanta dessa condição e volte para a mesa e venha desfrutar dessa paternidade com Cristo. Venha desfrutar, aleluia, também do banquete que está sendo oferecido. Eita glória! O banquete está sendo oferecido. Quantos estão voltando? E os céus estão em festa, porque assim a Bíblia diz que há festa nos céus por uma alma que se arrepende. Então o banquete está sendo servido, a festa está acontecendo. Então venha, meu irmão, para esta festa, venha para este lugar de festejo e saia deste lugar de dureza, deste lugar de religiosidade, saia deste lugar de mágoa, saia deste lugar aonde o diabo te atolou e venha viver tudo aquilo que Deus tem para você. Foi isso que o pai disse para aquele filho: tudo que é meu é teu. Você não está usufruindo porque você não quer. Abra o seu coração hoje. Deixa Jesus entrar dentro do seu coração e limpar, como Ele fez na vida de tantos e ainda continua a fazer. Que o Espírito de Deus complete esta palavra no seu coração e que o exemplo destes dois filhos venha servir para cada um de nós nesta noite. E lembrando, meus queridos, que o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Precisamos somente de tomarmos a atitude. Que Deus assim nos abençoe. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai querido, pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta noite. Obrigada, Jesus, porque muitas vezes, Senhor, muitas vezes o inimigo tenta, Senhor, nos fazer olharmos para fora, para abrirmos mão daquilo que o Senhor tem conosco dentro da Tua casa, da Tua presença. Senhor, e quantas vezes somos tão endurecidos no nosso coração que deixamos de desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, completa, Senhor, a Tua palavra, Pai, ao cada coração. Meu Deus, que a palavra do Senhor seja agora levada, conduzida, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.